Boa tarde, pessoal. Nós vamos ter nossa aula de língua portuguesa, não é? Hoje nós vamos dar continuidade ao gênero textual qual nós estamos trabalhando, que são os gêneros informativos, os gêneros jornalísticos, que nós encontramos na esfera jornalística. Vimos a notícia, os três contemplados: a notícia, entrevista e reportagem. Então, estamos vendo nas aulas até o ponto de conhecermos. Primeiro, a gente tem acesso ao gênero, depois, logo em seguida, vemos as características dele, até chegarmos à produção, tá bom? Então, eu esperei vocês até agora no Meet, não apareceu ninguém na reunião agendada. Então, vim para cá, nesse aplicativo, para explicar para vocês e logo mais irei postar esse slide com a atividade no Google, certo? Então, veja bem, vamos ver primeiro, vamos aqui ler qual o objetivo da nossa aula de hoje. Diferenciar notícia de reportagem, identificar as características de uma reportagem, seu objetivo e público-alvo. A gente sabe que a notícia ela é muito diferente da reportagem, não é? A notícia, a característica da notícia, ela noticia, ou seja, ela informa, assim como a reportagem. Só que o que é que difere, ou seja, o que diferencia entre as duas? A notícia, ela é um gênero, essa informação, ela é apresentada de maneira mais reduzida, e eu já disse até a vocês em outras aulas. Já a reportagem é um gênero textual mais detalhado. Então, digamos, como já foi dito, que você sabe de uma notícia, lê aquela notícia resumidamente, né? Apresentando o local, os personagens, o fato, a hora, onde foi. Ou seja, a notícia, ela apresenta um fato. Fato é algo real, não é? E a reportagem, ela difere, ela pode ser, ela apresenta um texto muito mais detalhado, onde agrega outros gêneros textuais. Por exemplo, em uma reportagem nós podemos encontrar uma entrevista, nós encontramos a presença da linguagem. O que é que faz enriquecer nossa reportagem? Como é que se diz? A manchete, que é o título da matéria, o lead, que é o resumo do texto, que vai chamar a atenção do autor, do leitor, não é? As imagens que você escolhe para fazer parte da sua reportagem. Quanto mais chamar a atenção do leitor, mais ela será lida. Então, a reportagem é um gênero textual que agrega vários outros, detalhando assim um fato, diferente da notícia, que é super resumida. Então, veja aqui, nesse primeiro slide, eu coloquei a capa de várias reportagens, que é exatamente onde a gente mais encontra, que é na esfera do jornal, dos jornais, seja o telejornal, que é o passado na televisão, seja o jornal impresso, que hoje em dia é raro, mas nós encontramos ele na internet. Eu coloquei alguns dos maiores jornais que temos hoje, que é a Folha de São Paulo, temos o Globo, que é considerado o maior jornal do Brasil, não é? Temos aqui em Pernambuco, eu não coloquei, mas nós temos o Jornal do Comércio, nós temos nível estadual, né? Jornal do Comércio, da de Pernambuco, a Folha de Pernambuco, entre outros. E sem falar dos locais, como todas as cidades possuem o seu jornalzinho da cidade local, né? Existe também o jornal escolar e assim por diante. Então, e essas matérias, ela tanto pode ser uma matéria veiculada atual, que é essas que ficam mesmo na capa, aquelas que geram mais polêmica que está acontecendo, que está sendo, são geralmente aquelas matérias, os assuntos que mais estão na boca do povo. Então, ela vai para a capa do jornal, que é para chamar exatamente a atenção do leitor, não é? Então, você pode apresentar uma reportagem tanto de um fato atual, como de algo que já passou. A reportagem abrange causas ou desdobramento de uma notícia, diferentes interpretações do tema, utilizando-se de mais de uma fonte.
mais tempo para produzir o conteúdo, um apanhado muito maior de informações. De informação. É o que eu disse a você. Primeiro, causas ou desdobramentos de uma notícia. Se tem uma notícia, quando se você sabe de uma notícia, como aconteceu, explosão, não, um caso bem recente, a notícia. Criança de 10 anos foi estuprada pelo seu pai. A Justiça de Santa Catarina julgou o direito do aborto legal. Uma clínica, tal clínica, aí diz o nome da clínica, fará o aborto dessa criança, por reconhecer que, apesar dela não ter consciência por ser uma criança, mas ela não quer gerar esse bebê. Como também corre riscos de vida. Quando você vê essa notícia que uma criança de 10 anos foi estuprada por um tio, está grávida e a justiça deu o direito de aborto, de abortar, isso lhe chamou a atenção. Então, para isso, começa todos os jornais do Brasil e do mundo noticiar. Quando é uma matéria que choca muito, que chama muita atenção, ela passa a ser internacional. Ela não foca, ela não circula apenas no Brasil. E através da internet, às vezes até uma informação local. Você colocou na internet essa notícia, ela passa a ser global. O mundo inteiro tem acesso a essa informação. Então, quando diz assim, desdobramentos, você sabe dessa notícia. Você diz, eita, que coisa absurda. Eu vou assistir hoje no Jornal Nacional, que eu tenho certeza que vão detalhar esse fato. Ontem mesmo, no domingo, passou no Fantástico, essa matéria. Você não quer esperar o Fantástico, nem o Jornal Nacional, você vai na internet. Procure nos sites mais de segurança, os principais sites de segurança. Quando você chega lá, você vai ver que notícia é essa. Vai ter um desdobramento. Aí vai ter entrevista com os familiares dela, entrevista com o médico, entrevista com o pessoal da justiça, vai ter depoimentos, vai ter fotos, né? Não vai ter foto da criança porque ela é menor de idade. Mas vai ter muita coisa, não é? Então, isso é o desdobramento, é um detalhamento do fato. Quando diz diferentes interpretações do tema, é porque tem várias pessoas que vão falar sobre esse assunto. E também, cada jornal tem uma autonomia de detalhar, de fazer um desdobramento dessa manchete, desse fato. Não é que ele vai mudar, né? Ele tem que ser fiel, tem que apresentar o que realmente acontece. Mas, às vezes, eles focam mais em uma parte e menos em outra. Então, cada jornal tem a autonomia de fazer o que quiser, certo? Então, aqui, ó, vamos ver. Mais tempo para produzir o conteúdo, um apanhado muito maior de informações. Aqui eu já expliquei para vocês. Vamos ver. É possível fazer uma poupança de vida. Aqui, minha gente, nós vamos iniciarmos lendo uma pequena reportagem. Não é a reportagem inteira. Óbvio que aqui foi cortado umas partes para que você visse. Então, ó, é possível fazer uma poupança de vida. O nome dessa reportagem se chama Manchete. É um título, então ele tem que estar com a letra bem legível, que chama a atenção, destacando. Cardiologista do Hospital de Albert Einstein afirma que é possível mudar hábitos para planejar um futuro mais saudável e evitar várias doenças. Lide corresponde aos primeiros parágrafos da reportagem. Tem as informações mais importantes, que é uma espécie de resumo. Não precisa responder às questões o que, quem, como, onde e porquê. Destaca de forma criativa e instigante o quão interessante será o tema a ser descrito. O lead é um texto, toda reportagem que você pegar no jornal, na televisão, seja o que for, escrita, você vai observar, tanto na oralidade também eles apresentam, mas é mais visível vocês, como a gente está analisando aqui, desculpa, minha gente, analisando aqui, o escrito, né? Um fragmento escrito de uma reportagem. Então, você pode observar, o lead é um resumo, é como se o repórter, né, que fizesse, que o jornalista que escreveu essa reportagem, o repórter que escreveu, ele tivesse apresentando um resumo para
persuadir o leitor, antecipar o leitor um pouco do que se trata. E principalmente assim, ele é muito importante esse resumo, porque ele vai vender o peixe. O que é vender o peixe? Se o lead for algo desestimulante e a reportagem for muito grande, esse leitor ele não vai ler. Ele não vai ler, porque ele vai perceber que a matéria, que a reportagem é pobre, tem poucos elementos, e ele não vai querer. Então, o lead, que é um texto, um tipo de resumo, que vem logo em seguida da manchete, que é o título. Abaixo, geralmente, se coloca frases, ou um pequeno textinho, assim, umas frasezinhas, uma informação que detalha a manchete. Mas o resumo, que poderia ser um subtítulo, né? Tem um título, subtítulo. Mas o lead, que é esse resumo, ele é muito importante para fazer o leitor querer assistir a reportagem, ler a reportagem. Então, como diz o dito popular, quem poupa tem, sejam juntando moedinhas, ou investindo quantias mais poupudas. Deixa eu botar assim que eu estou com dificuldade de ler. Juntando moedinhas ou investindo quantias mais poupudas em aplicações de fundo fixo. O importante é pensar no futuro. Transportar essa prática para a saúde pode parecer uma ideia absurda, mas na verdade faz sentido. É o que garante o cardiologista Marcelo Katz, da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, em São Paulo. E segue. Então, esse aqui, ó, corpo do texto. Desenvolvimento do texto sem de visto que foi apresentado no lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e apresenta no texto coeso e coerente. Ou seja, essa parte do corpo do texto é o desenvolvimento da matéria, né? A gente sabe que todo texto que a gente escreve tem que ser coerente e coeso. Coerente tem que ter lógica, né? E coeso, ele tem que estar bem organizado. A gente tem que usar palavras que possam amarrar todas as informações, que ela possa estar, essa matéria, no começo, que possa haver começo, meio e fim, e de maneira coerente. Essa matéria jamais ela pode começar, ter um desfecho, aliás, começar com uma informação, no meio já perde o caminho e no final nem se fala. Não pode, torna-se a matéria incoerente. Então, muitas pessoas às vezes colocam muito elemento, muita informação nas reportagens, mas não amarra, não organiza o seu texto. E aí torna-se uma reportagem sem lógica, ela se batendo, né? Sem harmonia. Então, o corpo da reportagem é o desenvolvimento de tudo que você vai falar, de maneira muito amarrada e coerente. O médico aponta que uma mudança de comportamento hoje é capaz de prevenir uma série de doenças no futuro. Comer melhor, fazer exercício, parar de fumar, diminuir o estresse, são alguns hábitos que reduzem as chances de sofrer com doenças cardiovasculares e até afastar o câncer. Então, isso aqui faz parte da matéria, né? Então, veja só, aqui da reportagem. Então, como nós vimos, né, temos aqui as características, né, a princípio. Então, de cara aqui, a manchete, que é o título da reportagem, um subtítulo, uma informação, que aí já antecipa o leitor. Ó, tu vai saber sobre, é possível fazer uma poupança de vida. Aí o leitor vai dizer, como assim é possível fazer uma poupança de vida? Aí abaixo ele dá uma informação, porque todo mundo sabe, né? Ó, é possível fazer uma poupança de vida. Claro, todo mundo sabe, pensa, é dinheiro, né? A gente pensa logo, é um dinheiro, colocar um dinheiro numa poupança. Aí abaixo o repórter, ele pega e diz o seguinte, ó, cardiologista do Hospital Albert Einstein afirma que é possível mudar hábitos para planejar um futuro mais saudável à vida de várias doenças. E evitar, aliás, várias doenças. Então, aqui a gente percebe que não se trata de dinheiro, trata-se de qualidade de vida. Então, ele dá uma informação para despertar no leitor um interesse maior.
Abaixo se tem o lead. O que é o lead? É o resumo do antecipar o leitor o que você vai abordar na sua reportagem, né? Como nós vimos aqui. E depois do lead, o corpo do texto, que é todo o desenvolvimento da matéria. Você vai colocar fotos, você vai ver se você vai colocar uma entrevista, se você vai colocar um depoimento, um vídeo, seja o que for, né? Quando eu digo vídeo, porque quando você faz na internet, você tem essa possibilidade de enriquecer sua reportagem acrescentando vídeos, não é? E lembrando que esse texto ele tem que ser coerente, tem lógica do começo ao fim, não ficar desconectado, porque é como se, assim, se você não amarrar bem as informações da reportagem, vai dar a entender que sua reportagem é como se fosse uma coxa de retalho. Saiu pegando várias informações e emendando, fazendo aquele remendo, né? Só que se amarrar direito, tornando incoerente. Então, o médico aponta que uma mudança aqui é o corpo do texto, né? Então, aqui abaixo nós vemos as principais características da reportagem. Textos em primeira e terceira pessoa, presença da manchete, que é o título e lead. Quando diz assim, textos em primeira e terceira pessoa, não é? Tem muita importância, assim, a gente saber, porque, por exemplo, apesar se você vai fazer um texto de terceira pessoa, você vai noticiar, você vai fazer uma reportagem, por mais que você não concorde com aquela reportagem, mas você tem que ser imparcial, certo? Você tem que ser imparcial. Então, presença de manchete de lead, a manchete é o título, tem que ser muito bem pensado, muito bem criativa a manchete. O lead tem que ser bem feito, é um desafio muito grande, porque é um resumo, né? Você vai colocar em poucas linhas, uma chamativa para o leitor. Temas sociais são assuntos que são causados na sociedade, que são os mais polêmicos, né, que as pessoas mais leem a reportagem, políticos, econômicos e aprofundados. A linguagem ela tem que ser simples, clara e dinâmica, lembrando que também tem um destino. Né? Se você vai fazer uma reportagem, você tem que saber para quem você vai fazer, qual é o público, a idade, o tema, então isso também varia. A linguagem ela varia para a idade, lugar, o intelecto da pessoa, né? Se você vai fazer uma reportagem destinada a um público de pessoas bem cultas, bem inteligentes, acadêmicos, você tem que fazer uma linguagem mais acessível. Se caso contrário, você tem que fazer uma linguagem, um jornal local, por exemplo, onde as pessoas não são tão, não é assim, tão eruditas, tão até mesmo locais que poucas pessoas, a maioria são analfabetos funcionais. Então, você não pode fazer uma reportagem tão assim, rebuscada no sentido linguístico, né? Então, a linguagem ela tem que ser simples, ela tem que ser clara, ela tem que ser dinâmica. O discurso você pode utilizar na sua reportagem direto ou indireto, ou seja, direto quando a pessoa pratica fala, né? Pode estar lá apresentando o discurso, a fala dele, ou indireto, terceira pessoa, né? Objetividade e subjetividade, ou seja, depende do propósito da reportagem. Quando diz assim, objetividade é que você tem que estar imparcial, né? E subjetividade é quando apresenta-se aquela opinião mesmo na reportagem diante dos fatos. E linguagem formal. Então, mesmo, eu posso fazer uma reportagem, vou fazer uma reportagem local para os meus, na escola que eu estudo, para os alunos. Eu posso fazer são todos jovens, professora. Eu posso fazer uma linguagem simples, assim, escrevendo do jeito que eu falo, sem concordância nominal, sem concordância verbal, com gírias, né? Que a gíria, a galera vai entender melhor se eu falar da mesma forma que eu falo com eles pessoalmente. Eu posso usar isso? Não, não pode. Então, tem que ser a linguagem formal, independente do contexto, da idade, mas tem que ser uma linguagem formal, seguindo as regras da gramática. Então, nessa aula, aprendemos que a reportagem é um gênero mais longo do que a notícia e que possibilita ao leitor, interlocutor, ter mais detalhes sobre o tema abordado. Então, veja só, nessa aula, realmente, o objetivo, ele foi para que vocês saibam, né, que vocês nas outras aulas já acompanham isso, que a reportagem, ela difere da notícia, ela é mais detalhada, isso eu já vou dizendo bem antes,
certo? E toda reportagem, a característica, ela tem um desdobramento maior, várias interpretações do tema, por isso que vocês já perceberam que quando sai a notícia que chama muita atenção, aí todas as emissoras, jornal, na internet, Facebook, Instagram, todos noticiam aquela notícia. Agora, claro que o desdobramento deles e aquela reportagem, a produção, ela vai se diferenciando de acordo com o veículo, né? Então, cada um tem sua característica, tem sua identidade própria. Mais tempo para produzir o conteúdo, um apanhado muito maior de informações. A notícia não, a notícia é mais simples. Agora, eu não posso fazer uma reportagem igual a notícia, não posso. Eu não posso fazer uma reportagem como se fosse um lead só. Não pode. Né? Então, a reportagem ela tem que ter uma manchete, que é um título muito chamativo. Tem que ter um subtítulo, que é outra informação complementar. E é muito importante para isso, para o leitor. Tem que ter o lead, que o lead é um resumo que antecipa o leitor uma informação, certo? E depois do lead, o que é que tem que ter? O corpo do texto, que é toda a informação muito bem organizada, muito bem trabalhada, que você vai colocar na reportagem, certo? E lembrando que esse texto, o corpo do texto, ele tem que ser o quê? Coerente e coeso. Tem que ter uma organização extremamente organizada, como eu disse a vocês. E as características da reportagem é o quê? O texto ele pode ser em primeira ou terceira pessoa, presença de manchete de lead, né? Os temas são baseados, tratados da relação da sociedade, política, econômica, linguagem simples, clara, dinâmica, discurso direto e indireto, objetividade e subjetividade e linguagem formal. Então, qual é a atividade que eu vou pedir para vocês de hoje? Eu vou gravar outro vídeo apresentando a produção do gênero, tá? Então, a produção do gênero, vocês vão produzir uma reportagem. O tema é livre, mas vocês vão produzir uma reportagem. Não é nessa aula. Nessa aula, eu só mostrei as características, como difere a reportagem da notícia e algumas partes que contém a reportagem, que é manchete, que é o título, subtítulo, o lead, que é o resumo, e o corpo do texto, que é o que você vai colocar na reportagem, detalhadamente, tá? As características dela e o que é que eu quero que vocês façam. Vocês irão selecionar, procurar uma reportagem. Vocês vão buscarem, vão ler ou assistirem a uma reportagem na TV, uma reportagem de preferência de um tema bem relevante, muito importante agora, hoje, que as pessoas estão mais comentando, e pega, e dessa reportagem, você vai contar essa reportagem para mim. Você vai tirar essa reportagem, fazer um print, fazer o que for, e eu espero que na próxima aula, vocês possam estar presentes no Zoom e mostrarem para mim essa reportagem. E o próximo vídeo que eu vou gravar ainda hoje vai ser a produção de uma reportagem que vai ficar para a próxima aula, tá certo? Então, assim, eu espero que todos vocês possam ter acesso, porque vocês vão ter que procurar essa reportagem. Primeiro, que isso é uma prática de leitura. Ler reportagens. As pessoas geralmente param na manchete. Muitos leem apenas o lead e o corpo do texto da reportagem não é lido. E o Enem, e entre concursos e tudo que vocês forem fazer, vocês vão ter que ter muito acesso ao gênero reportagem, tá bom? Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais, minha gente.